Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra do teu coração, do meu coração, do nosso coração, nessa terça-feira, exatamente 5h46. E, querido, eu sei o quanto Deus ele deseja falar conosco, o quanto Ele deseja que nós venhamos a ouvir a sua poderosa voz. E muitas vezes a gente está tão disperso, muitas vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, querido, nosso coração está em tantas coisas, nas nossas correrias, e muitas vezes a gente não se preocupa em saber realmente se nós estamos na vontade desse Deus que é perfeito, desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que é santo. A gente pode estar em muitos lugares, a gente pode conquistar muitas coisas, você pode ter um salário bom, um trabalho bom, um emprego bom, você pode ganhar bem, você pode ter um casamento bom, com uma mulher maravilhosa, com filhos maravilhosos, filhos longe das drogas, você pode ter uma casa, uma boa casa, uma mansão, mas se você não tiver Jesus, querido, se eu não tiver Jesus, se nós não tivermos o Senhor em nosso coração, nós vamos se sentir insatisfeitos com tantas coisas. A igreja brasileira, as pessoas do Brasil, muitas das pessoas, elas têm entrado em depressão em meio às bênçãos. Pessoas que têm tudo para ser felizes, têm tudo para dar certo, que têm tudo para viver uma vida estável, uma vida que todo mundo sonha ter, mas que mesmo assim não são felizes. Pessoas que se matam, se suicidam, pessoas que têm vontade de sumir, de desaparecer. Então eu quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem para o seu coração. Um dia, Asaf, alguém que estava na presença de Deus, lá no Salmo de número 73, alguém que estava na presença de Deus, e ele olhava, ele via as pessoas abençoadas, ele via as pessoas com saúde, ele via as pessoas gozando da felicidade aparente, rindo, contando piada, festejando, celebrando, e ele olhava e ele via a luta com que ele passava. Ele via as dificuldades com que ele tinha que enfrentar todos os dias. Talvez dificuldades para trazer o pão para dentro de sua casa, talvez dificuldades para trazer o pão para sua mesa, talvez dificuldades financeiras, talvez sol a sol, dia após dia, naquela correria, trabalho, casa, igreja, e ele via o ímpio prosperando, ele viu o ímpio se alegrando, ele viu o ímpio festejando. Talvez ele estava em momentos de escassez, mas ele viu o ímpio ter fartura. Então um dia ele olhou e para o ímpio ele pensou no seu coração: o que vale ser fiel a Deus? O que vale estar servindo ao Senhor? O que vale estar sendo fiel à obra? O que vale? Se eu que sou fiel, se eu que estou servindo ao Senhor, está tudo dando errado comigo, está tudo indo por água abaixo, os meus planos, os meus sonhos, os meus propósitos, está tudo dando errado, eu não consigo alcançar os meus propósitos, eu não consigo alcançar os meus alvos. E esses ímpios, as pessoas que nem temem ao Senhor, que não estão nem quer saber se existe um Deus, essas pessoas estão felizes, essas pessoas estão bem, essas pessoas estão alegres. O que está acontecendo, Senhor? Então ele indagou no seu coração, mas a Bíblia diz no Salmo 73, nesse mesmo Salmo, que quando ele entrou na presença, na casa de Deus, ele entendeu qual era o fim do ímpio. Ele entendeu que o ímpio não passa de palha, que o ímpio vive, que aquele que vive sem temor ao Senhor, sem servir a Deus, sem ser fiel ao Senhor, mesmo que ele possa crer em Deus, mesmo que ele possa acreditar que Jesus veio e morreu na cruz, se não for fiel a Deus, aquilo que nós venhamos a viver aqui nessa terra, queridos, é passageiro, é momentâneo para todos nós, tanto para o ímpio como para aquele que está na presença do Senhor. Mas a diferença é que aquele que está na presença do Senhor, Deus tem preparado um lugar eterno para ele. Deus tem preparado um lugar onde a Bíblia diz que Ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, todo choro. Ele vai nos levar para um lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais tristeza. Então nós estamos nessa expectativa, nós andamos por fé, não andamos por aquilo que vemos.
Os ímpios andam pelas circunstâncias, andam por aquilo que vê. E tudo que vê, tudo que os seus olhos veem, eles desejam. Mas, querido, nós não, olhamos, não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós acreditamos, que a palavra do Senhor declarou sobre nós. Então, querido, você pode estar olhando nesse momento para a circunstância, para as pessoas à sua volta, e vendo as pessoas bem, e vendo as pessoas sorrindo, contando piada, festejando, se alegrando. Entenda que isso, querido, entenda que isso é algo superficial, que isso é apenas são momentos para esconder quem realmente essas pessoas são dentro de si, porque sem o Senhor, todos nós, sem o Senhor Jesus, todos nós somos apenas pessoas perdidas à procura de um caminho. Eu quero ler com você um salmo, o salmo de número 63. É um salmo muito lindo e, querido, é um tempo em que, infelizmente, as pessoas perderam o temor, perderam a reverência pelo Senhor, perderam a paixão pela palavra de Deus. É um tempo em que qualquer coisa que você pregue, as pessoas aceitam. Você pode pregar um conto da carochinha que as pessoas nem sequer conhecem a Bíblia, nem sequer procuram conhecer os fundamentos, nem sequer procuram conhecer. Pouquíssimas pessoas conhecem realmente a palavra de Deus, pouquíssimas pessoas têm o hábito da leitura bíblica, pouquíssimas pessoas passam tempo em oração, pouquíssimas pessoas passam tempo em intimidade com Deus. E por isso que poucas pessoas é que fazem a diferença. Por isso é que poucas pessoas é que se destacam em todas as igrejas que a gente passa, a gente vê que tem 1 ou 2, 3 ou 4 que se destacam, que buscam mais, que estudam mais, que querem mais do Senhor, que tem o coração de Davi. E eu quero intimar, quero convocar, quero clamar ao Senhor para que eu e você, para que nós, jovens de Arapoti, jovens do Paraná, jovens do Brasil, nós possamos dar uma resposta para aquilo que o Senhor já nos deu, para aquilo que o Senhor já nos fez naquela cruz do Calvário. 2015 é ano de adoração inexplicável. Mas, querido, nós estamos buscando viver uma vida nova todos os anos. Todos os anos nós falamos, esse ano eu vou viver uma vida nova. Na verdade, você tem que viver uma vida, a vida de Deus, que Ele já estabeleceu há 15 anos atrás, lá na cruz do Calvário. É essa vida que nós temos que viver. Quando eu e você conseguimos perder totalmente a nossa vida e viver totalmente a vontade de Deus e viver totalmente debaixo da vontade soberana do Senhor, coisas grandes vão acontecer na escola, coisas grandes vão acontecer na empresa, coisas grandes vão acontecer na sua família. Por que não vemos mais as curas do Senhor? Por que não vemos mais os paralíticos serem curados, os mortos serem ressuscitados, os cancerosos serem totalmente restaurados? Por que não vemos mais a libertação? Por que não vemos mais famílias que buscam o Senhor nos domingos, que buscam o Senhor durante as semanas? Porque, querido, falta temor, falta desejo, falta vontade. Como dizem Apocalipse, infelizmente, as pessoas, muitas das pessoas, elas são frias, elas são mornas, elas são muitas vezes geladas, mais geladas do que uma geladeira. E muitas vezes o coração empedrou, o coração é um coração de pedra. E eu quero convocar você para entender o reino que o Senhor te deu. Eu quero convocar você para que você entenda que o reino, querido, ele está visando algo mais para frente. O reino está visando algo nos céus, algo dos céus. Mas eu não posso viver nessa terra como se eu fosse dessa terra. Eu tenho que viver nessa terra. Eu tenho que viver nessa terra, tenho. Eu tenho que pregar o evangelho nesse lugar. Eu tenho que restaurar os enfermos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser um canal do Senhor. Mas eu não posso viver como se eu fosse dessa terra, porque eu sou apenas um peregrino. Eu sou um forasteiro. Eu sou alguém que está de passagem. Querido, você tem que viver com essa mentalidade, como alguém, como um cidadão dos céus. Você é um cidadão do céu na terra. Querido, e nós precisamos unir as nossas forças em oração. Cadê os jovens que oram? Cadê os jovens que se consagram? Cadê os jovens que fazem a diferença? Infelizmente, o nosso evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo está vulgarizado por pessoas que não vivem o evangelho.
por jovens que não vivem o evangelho, que se autodenominam evangélicos, mas que não têm temor, não têm pudor, não têm reverência. Jovens que se dizem evangélicos, mas que se vestem de uma forma sensual, moças que se vestem de uma forma sensual, moços, jovens que vivem uma vida mais mundana do que muitos que estão no mundo. E muitas vezes estamos fazendo a obra desse jeito, estamos em cima do altar pregando, estamos em cima de um altar tocando, louvando, com a nossa vida toda destruída, com a nossa vida arregaçada, com a nossa vida toda fora do prumo, toda fora da vontade de Deus. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente, de qualquer forma, sem consagração, sem temor, sem reverência. O chamado para 2015, querido. O chamado para 2015, amada, é a reverência, é o temor, é a obediência. E somente isso, debaixo de muita obediência, de muita dependência do Espírito Santo, nós precisamos matar a nossa carne. Porque a nossa carne está mais viva do que nunca. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer sexo. A nossa carne quer beijar na boca. A nossa carne quer festejar, quer beber. A nossa carne, ela quer violência. A nossa carne, ela quer tudo aquilo que desagrada a Deus. Nossa carne quer pornografia, quer prostituição. A nossa carne, ela quer viver e gozar do momento. Ela quer usar as pessoas. Não, querido, você não foi chamado para isso, minha amada. Você, moça, que está com 14, com 13, com 15 anos, não vive essa vida sensual. Não vive essa vida de libertinagem. Não vive essa vida sexual ativa nessa idade. Não viva dessa forma sensual, se vestindo dessa forma sensual, postando fotos sensuais no WhatsApp, postando fotos sensuais nas redes sociais, mandando fotos sensuais, falando coisas sensuais. Você jovem, como purificará o jovem o seu caminho, diz os Salmos, observando conforme a palavra do Senhor. E você, jovem cristão, que ainda não entendeu o poder do Evangelho, que ainda não entendeu o poder da cruz, que ainda não entendeu o que é reverência, que vive ficando, e fica com uma, fica com outra, fica com aquela outra. Querido, o que você está vivendo? Você está manchando o altar de Deus? Você está manchando o Evangelho? A Bíblia diz que aquele que está sujo, que ele se suje ainda mais. Mas aquele que está limpo, que ele se limpe ainda mais. Olha só o que Davi fala no Salmo 63, isso tem que ser o coração do jovem. Eu não vejo os jovens evangélicos fazerem a diferença. Eu vejo os jovens evangélicos buscando relacionamento com pessoas nas redes sociais, mas não buscam um relacionamento com Deus. Não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus, não gastam tempo na oração, tem tempo para tudo quanto é coisa. Tem tempo para namorar, tem tempo para ficar nas redes sociais, tem tempo para passear, para ir ao shopping, tem tempo para jogar bola, para jogar videogame, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E ainda você fala que você faz parte de uma geração levantada por Deus. E ainda você fala que você faz parte de uma nova geração. Que nova geração que é essa? Nova geração de jovens que não sabem se vestir. Meninas que se vestem igual as meninas do mundo. Roupas curtas, sensuais. Ah, mas está calor. Ah, mas está quente. Jovens evangélicos que ficam postando fotos sem camisa. Para chamar atenção, para encantar as mocinhas, para mostrar que é bonito, que é belo, para querer ser atraente, para querer ser conquistador.
Esse é o Evangelho que Jesus ensinou? Esse é o Evangelho que Jesus ensinou que nós vivêssemos? Você passa o dia inteiro na rede social. Você passa o dia inteiro em relacionamento com pessoas nas redes sociais. Quanto tempo você gastou com Deus hoje? O que você leu na sua Bíblia hoje? É uma vergonha, os nossos jovens nem carregam Bíblias para a igreja. Infelizmente, o Evangelho muitas vezes tem se tornado uma palhaçada. Tem se tornado um circo, tem se tornado algo vulgarizado. Eis que o Senhor virá como um ladrão. Não saberemos a hora. O tempo para se arrepender é hoje, é agora, é já. O tempo para mudar de vida é agora, é já. Olha só o que Davi fala. Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. E a minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi está dizendo aqui que ele busca a Deus de uma forma intensa, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Você busca a Deus intensamente? Você sabe o que é buscar a Deus? Olha só o exemplo que Davi dá. A minha alma tem sede de ti, como todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele está dando um exemplo como alguém que está numa terra seca, que está exausto, está cansado, está com sede. Eu anseio por ti, Senhor. Em outro salmo, ele fala assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti. Qual que é a sua fome por Deus? Qual que é a sua fome pela palavra, querido? Qual que é a sua fome pelo reino? Aonde está o reino? Lucas 17:20 diz que o reino, ele não está aqui, não está lá, ele não vem com aparência visível. Viva esse reino. O reino está dentro de você. Mas aí eu pergunto, jovem, você que se diz cristão, evangélico, católico, que reino você é? O reino da luz ou o reino das trevas? Você tem sido sal, como diz em Mateus 5:13? Você tem sido luz? Ou você tem sido alguém como aquele sal do próprio verso, que diz que se tornou insípido, que perdeu o sabor, que perdeu a essência, que perdeu a visão, que perdeu o entendimento, não sabe mais o que é o Evangelho. E por isso não serve para mais nada, a não ser para ser humilhado e pisado pelos homens. E se você é luz, não se pega uma luz e esconde embaixo da cama. A luz ela tem que ficar em lugar de destaque para ela clarear todos que estão na casa. Que tipo de luz você tem sido para os seus amigos e para os seus colegas de sala de aula, seus colegas da empresa, para os seus colegas da rua, da sua família? Eu chamo você para nós entrarmos em um ambiente em Deus, como Davi um dia entrou. Davi ele entrou num ambiente no Senhor, num ambiente fantástico em Deus. Davi ele sabia como se achegar a Deus. Ele sabia como entrar no Senhor. E ele diz assim: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Querido, você tem visto o poder de Deus? Você tem visto a glória de Deus sobre a tua vida? Há transformação, há quebrantamento, há mudança? Não podemos esperar as coisas de braços cruzados. Depende de você tomar uma atitude
hoje e ser bênção para Arapoti, e ser bênção para a sua casa, para a sua família. Não espere, querido, quando for tarde demais. Não espere as coisas passar, o tempo passar. Viva o melhor de Deus no tempo que se chama hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome de Jesus.